Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial, que já conheço de outras andanças, do mundo dos casamentos, e que vem tocar aqui assim, num tema que a mim merece sempre muito respeito e que não consigo pôr-me nesse lugar, que é o luto de um filho, mas muito mais do que isso também, porque a Mafalda tem um coração gigante, uma fé inabalável, um cuidado enorme na vida com os velhinhos. Eu prefiro velhinhos a idosos, acho a palavra mais querida, e por isso também vamos falar desta importância de cuidar de quem já está na velhice com amor e ser colo dessas pessoas. E também tem a sua história, a Mafalda, e por isso estou muito contente com esta conversa. Tenho a certeza que vai ser uma inspiração e obrigada, Mafalda, por confiares Obrigada eu pelo convite. na conversa mesmo, porque és de facto uma inspiração. Para começar, conta-nos um bocadinho como é que foi a tua infância. Então, a minha infância foi boa. Eu nasci, os meus pais estavam-se a separar e fui viver durante 5 anos para a casa dos meus avós, com a minha mãe, e também estava lá uma tia minha, também vivia lá. Cresci entre Lisboa e Setúbal, os meus avós têm uma casa em Setúbal e acabávamos por ir para lá os fins de semana, estava com os meus primos, sempre fui muito chegada aos meus primos e era muito divertido. Os fins de semana, andar de bicicleta no campo, de facto é uma sorte. Cresci muito próxima dos meus avós, dos dois, do lado da mãe. O meu avô assumiu assim um bocadinho o papel de pai. Como sempre tive um pai um bocadinho ausente, o meu avô apoderou-se um bocadinho desse espaço e conseguiu muito bem, porque foi um exemplo que eu a seguir. E tinha uma relação muito especial. Sim, Os dois. o meu avô ficou cego quando eu tinha mais ou menos 5 anos e eu assumi muito também o papel de cuidadora, de o guiar, porque o meu avô, mesmo cego, continua autónomo na maioria das coisas. Mas eu achava muito giro guiá-lo na rua, ir com ele à rua e ajudar e pronto, portanto acho que criámos uma cumplicidade muito grande que mais tarde foi visível quando ele ficou doente. E quando ficou doente, também tiveste um papel mais ativo de colo, de cuidar Sim, eu acho que tanto da minha avó como do meu avô, porque a minha avó era a principal cuidadora do meu avô e como também já tinha alguma idade, sentia-se incapaz de algumas coisas, de ouvir bem o que o médico dizia, então pedia para eu ir às consultas, ou tinha medo precisava de ajuda para levá-lo, quando o meu avô deixou de andar, e era sempre eu que ia, que estava, inclusivamente quando começou a doença, fui eu que assumi ali um bocadinho todo o papel de levar à casa de banho as primeiras vezes, de dar banho, fazer o que fosse preciso para o meu avô ficar bem. Como estava a estudar terapia ocupacional, era bom porque ia estudando algumas coisas na faculdade e depois ia fazendo de cobaia. em prática. Ia fazendo de cobaia, mas pronto, mas sempre cuidei muito dele, inclusivamente quando a minha avó começou a cuidar dele também ficou doente e quando esteve internada e tudo mais, fui eu que fui lá para casa viver durante algum tempo
a ajudar e pronto, depois tinha uma tia, que a minha tia ainda vive lá, uma delas, e também depois começou a assumir esse papel de cuidadora e pronto. Mas ou seja, todas tinham um papel, todas as filhas, de alguma maneira, mas eu fui para lá viver e arregacei as mangas e pronto, e também fiz alguma parte mais física que o meu avô não queria ao início, era muito reticente com isso, com a sua intimidade, e de repente ter uma neta a ajudar nestas coisas, mas houve um momento que teve de ser, eu acho que gostou a primeira vez e depois foi um assumir de que as coisas são como são e tinha de ser. Porque quando é com amor, depois esse pudor um bocadinho que possa existir, às tantas é fácil de quebrar e de aceitar que é um cuidado com amor. Eu acho que sim, acho que faz toda a diferença, tanto que no fim o meu avô não queria pessoas de fora a cuidar dele, queria que fosse a minha tia, queria que fosse a minha avó, queria que fosse eu, mas não queria pessoas de fora. E eu acho que era por isso mesmo, porque connosco sentia-se já confortável, sentia já que havia esse amor, que não era a despachar, que era mais do que dar um banho, que era mais do que levar à casa de banho. E teve alguma influência crescer com os teus avós a escolha do curso de terapia ocupacional? Teve, quando o meu avô, o facto de eu achar sempre que tinha de cuidar dos meus avós e achar graça a isso, fez com que eu escolhesse terapia ocupacional. Eu também, essa tia que vive com os meus avós tem doença psiquiátrica, então eu também fui muito para terapia ocupacional pela questão da psiquiatria. Achava interessante, no fundo, podia trabalhar com psiquiatria, com velhinhos, com crianças, é uma área que dá para trabalhar com todas as faixas etárias, com todas as pessoas. E hoje em dia és terapeuta ocupacional de idosos. Eu gosto mais de velhinhos, mas Velhinhos está ótimo. e, e como é que é para mim? E estávamos a falar que eu li um livro que é Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo, e mexeu imenso comigo. Porque de facto nós acabamos de ler o livro, e não vou fazer spoiler, mas ficamos a pensar, bem, isto é que é ir parar a um lar de idosos, isto é que é aquilo que uma pessoa sente quando está lá e é a realidade pura e dura e mexe. Como é que é, Mafalda, lidar todos os dias com idosos? É bom porque os idosos são pessoas que nos acolhem muito. Ou seja, se por um lado eles estão sozinhos, por outro lado eles também procuram amor e quando lhes damos o amor, eles depois retribuem também com muito amor. E então somos colos dos outros. Estamos lá para nos acolhermos uns aos outros e para nos amarmos, porque é isso mesmo, é como se eu fosse neta de 50, de 50 avós, e de facto o dia a dia tem as suas questões mais complicadas e as suas coisas mais duras, mas no fim do dia foi sempre amor de um lado e amor do outro, portanto acaba por ser bastante recompensador. E aquele que se fala muito de que há muitos velhinhos abandonados, ou em hospitais, ou mesmo que estejam em lares de luxo, não de luxo, que estão abandonados. Isso acontece mesmo. Acontece. Este lar onde eu trabalho agora não é um lar de luxo, mas que cuida muito bem dos seus idosos e há pessoas que estão lá porque não têm família, há pessoas que estão lá mas a família também não tem grande interesse em visitá-las e põe ali para ficar quase como de consciência tranquila e vão à vida delas, mas depois também há famílias muito presentes. E confesso que às vezes eu olho e estou com alguém e penso, mas como é que a família não vem visitar esta senhora ou este senhor que são tão queridos, têm tanto para dar, porque é que as famílias não vêm cá de vez em quando? Porque uma visita para uma pessoa daquelas vale 1 milhão. Eu acho que não há, acho que as famílias não têm noção
quão felizes fazem os outros quando vão visitá-los, aos lares, ou mesmo em casa, porque às vezes deixam-se as pessoas em casa, mas tem alguém lá com ela, e então descartamos, tem lá uma cuidadora, tem lá alguém, e é muito triste. Nos lares de luz também há outra questão, que é, vê-se muitas vezes famílias a lá chegar com papéis para assinar e a não voltar a meter lá os pés, que é muito triste. Famílias que não estão mesmo, ou seja, acham como arranjaram um sítio bom com o nome, podem lá deixar as suas famílias e ir usufruir dos bens delas e, e abandoná-las, ou seja. E isso, imagina, o medo pode ser um medo dentro de muita coisa, que não é isto, mas eu sinto imenso que há um medo de encarar a velhice. Imagina como a falta de saúde mental, as doenças, as pessoas têm medo de falar das doenças mentais, quase com medo de eu também possa ir ali parar, então se calhar nem quer saber, nem quer falar, depressão, que seja, ou porque alguém perto de mim tem-se aquele medo de se falar. E a velhice também assusta. Também assusta, até porque nós voltamos quase a ser bebés, mas menos adoráveis. Porque as crianças de facto são adoráveis, são queridas, cheiram bem, cheiram um bebê. Os velhinhos não, mas voltam a precisar das fraldas, voltam a dizer coisas sem sentido, e então isso assusta, porque já não é, porque não é normal, porque as pessoas vivem muito dentro do limpinho, do direitinho, do que é normal, e quando às vezes começamos a perceber que as conversas já não fazem sentido, que já não são sequer agradáveis de se ouvir, começa a cansar, ou às vezes as pessoas pensam, mas eu vou visitar alguém, mas esse alguém não vai ter conversa. Eu vou ficar ali, não tenho nada para dizer. Às vezes eu vejo as visitas sentadas ao lado umas das outras, horas, calados, mas sem olharem uns para os outros. Ou seja, também não há um esforço dos familiares, muitas vezes, em fazer conversa, em estar ali, em dar a mão, em tocar, porque parece que ser velhinho mete nojo. É muito mau isto, mas é verdade. Não se pode ouvir falar das fraldas, dos banhos. Porque pronto, porque são pessoas adultas, mas eu acho que é muito importante pensar que os velhinhos têm dignidade. Já foram alguém, já amaram alguém, são filhos de alguém, são pais de alguém, e é preciso tratá-los como tal. Não desvalorizar, porque já não sabe o que diz, porque já não faz bem, então vamos deixá-lo para ali porque nem vai dar conta que está ali. Mas de facto, e nós também nos esquecemos do que as pessoas com demência sofrem, porque se nós nos pusermos no lugar delas, muitas vezes acordam-nos de manhã pessoas que nós não fazemos ideia quem são, que nos despem, metem-nos debaixo d'água, que muitas vezes estas pessoas têm alteração da sensibilidade, portanto, a água para nós pode estar boa, uma temperatura boa, para outra pessoa pode estar muito quente ou muito fria. Portanto, de repente, estão-nos a despir uma pessoa que nós não conhecemos, a pôr-nos debaixo d'água, a dar-nos um banho desagradável. E se nos fizessem isso a nós? Eu já estava a ser raptada, torturada, e por exemplo, mas eles gritam, não percebo porque é que os velhinhos gritam. Pô, eu não percebo, eu percebo, porque se me fizessem em mim a mesma coisa, eu estaria aos gritos a achar que me estavam a fazer mal. E eu acho que vê-se muito isso, que é quando se vai com amor. Quando eu lembro-me num estágio que eu fiz, foi muito isso, era estar, eu tinha esta parte das AVDs de manhã, e a diferença entre acordar uma pessoa, bom dia, vamos levantar, ou estar lá, bom dia, dormiu bem, como é que se sente, estar ali a fazer um bocadinho uma conversa de manhã, com um ar meigo, isso vai fazer com que a pessoa depois já confie em nós, já não se importe de se despir, e também não fazermos pela pessoa, porque nós temos assim, aquele já não faz, então fazemos pela pessoa. E é muito importante deixarmos fazer. Precisa de ajuda? Claro que temos de ajudar algumas vezes, não é? É inevitável, mas deixar que a pessoa perceba que precisa de ajuda, deixar que a pessoa tente fazer, Fazer com que se sintam não um objeto já perdido, mas uma pessoa que está a ser cuidada. Exato, que são pessoas, têm dignidade, precisam de amor, não são objetos, não são farrapos que estão para ali. Sabes que eu sempre que tive em hospitais, o meu pânico
era: "Ai, ai, ai, vou para o público, não posso ter visitas". Hum, Porque a solidão, quando não estamos bem, custa muito mais, custa. E a viagem, eu penso sempre muito isso, é isso mesmo que tu dizes, os velhinhos de repente têm uma vida tão construída, muitas vezes na mesma casa, a pensar os filhos, os netos e a construírem tanta coisa e de repente numa idade já tão sensível e às vezes com demência, vão parar a um sítio onde tudo é novo, tudo lhes é estranho, todas as pessoas são estranhas, não são amigas, Sim. e isso é duro e é exigente. Não vale a pena estarmos a achar que não, é leve, leve, tão lindamente. Não, é duro porque eu acho que todos nós, quando chegamos das férias, gostamos de chegar à nossa casa. E, e então estas pessoas que abandonam a casa para não voltar e vão para um sítio onde têm pouco mais que um quarto e uma casa de banho. E em alguns sítios nem a sua casa de banho têm. E muitas vezes o quarto é partilhado, portanto a pessoa perde ali todo o seu espaço, e isto é muito duro, especialmente para pessoas que estão vulneráveis, porque nós não nos podemos esquecer que a partir de uma certa idade estamos vulneráveis, especialmente pessoas com alguma doença, ainda mais estão e precisam do seu espaço, do seu canto, e pronto, e nem sempre é fácil conseguirem isso num lar. Portanto, a entrada num lar muitas vezes é assim, por isso é que dizem: piorou imenso desde que foi para o lar, ou está muito mais deprimido, nem percebo porquê, porque fazem cá tantas atividades, ou fazem cá tanta coisa, não percebo porque é que aquela pessoa está deprimida. Eu percebo, porque a tiraram do espaço dela, puseram num espaço comum, não é? Porque um quarto partilhado, ou a tiraram da cozinha dela, dos cozinhados, às tantas, não têm controle sobre nada. Às vezes vão lá apagar a luz, ou vão lá desligar a televisão, ou seja, de repente a pessoa está refém das rotinas, dos horários, de tudo de uma instituição, e acabam por se sentir muito desamparados. E achas que às vezes as visitas podem ser agridoce? É o doce de que, bom, vieram-me visitar, mas depois aquele sentimento que reforça que vão ficar ali para sempre, porque vão-se embora e eles ficam. Acho que depende muito das pessoas. Eu já vi um bocadinho de tudo, já vi pessoas que de facto vão lá visitar e é uma festa e ficam, se for preciso, um mês radiantes com aquela visita, e pessoas que estão bem na visita e assim que a visita vai embora pioram e ficam bastante frustrados e chateados, e pronto. Portanto, acho que depende muito aí do feitio da pessoa e da maneira como a pessoa lida com. Já viste que é giro? Fica um mês até à próxima visita, felicíssimo, uma vez por mês. E às vezes nem isso. E às vezes nem isso. E às vezes olha-se mesmo e pensa-se, mas porquê? Porquê é que não. E depois é giro porque os velhinhos arranjam desculpas para as famílias. Mas eles não têm vagar, eles trabalham muito. Mas eles têm a vida deles e têm de ajudar a cuidar dos netos, porque os filhos já têm netos. Portanto, acabam por arranjar próprias desculpas para os filhos e para os netos. Ainda no dia uma senhora me disse: a minha neta não vem cá desde que não tinha vindo cá ainda, desde que eu para cá vim. Tinha sido há 2 anos. E de facto, ela não via a bisneta há 2 anos. Porque a neta não foi lá, porque não calhou, porque não. E às vezes não custa nada, porque aquela senhora, a visita já foi há não sei quanto tempo e continua a falar da bisneta e da neta e do que fizeram, e que a bisneta não parava quieta, e a falar dessa visita, e aquilo encheu-lhe o coração por muito tempo. Portanto, às vezes não, acho que as famílias não têm consciência do impacto que tem sim, tanto a visita como o não aparecerem. sim, E isto, enquanto terapeuta, tudo o que se vai passando na tua vida, tu depois chegas lá e o bom dia tem que ser um bom dia querido sim. e simpático. É fácil essa gestão. Nem sempre. Eu sinto que às vezes eu chego e visto a capa de terapeuta ocupacional e vamos lá e tentar estar bem disposta, porque as pessoas não têm culpa daquilo que me acontece na minha vida pessoal. Se bem que neste sítio, neste trabalho que eu tenho,
os velhinhos já me conhecem, já, às vezes já percebem, mas Mafalda não está nos seus dias, o que é que se passa? Já me conhecem e já me dão colo. Já há lá um grupinho grande que me dá colo. Sim, eu ouvi dizer que quando não vais, perguntam sempre. Telefonam-me. Então, o que é que aconteceu? A Margarida está bem? As pessoas ficam genuinamente preocupadas e telefonam-me, e eu tive baixa de licença de maternidade não há muito tempo, e não havia um domingo que eu não recebesse uma chamada a saber se estava tudo bem, e de facto dão muito colo, são muito queridas. Nisto, como é que o Zé, teu marido agora, entra na tua vida, neste caminho até casarem, que foi onde eu vos conheci? Como é que foi a vossa história? Então foi uma história muito beata. O Zé acolitava na missa e eu já conhecia o Zé de vista do Pedro Nunes e não o associava ali a acolitar, então achava aquilo muito esquisito. E uma vez perguntei ao padre, que é nosso amigo, se aquilo era o Zé Pinto Coelho, porque eu achava muito estranho ser o Zé. E acho que, pronto, o Zé fez mais ou menos a mesma pergunta, porque me via na fila da comunhão, etc. E perguntou se eu era a Mafalda e pronto, e a partir daí começou-se a perceber que havia um certo interesse dos dois lados, uma certa curiosidade pelo menos, e então apresentaram-nos, este padre nosso amigo e uma amiga minha, fizeram o arranjinho, e depois foi pouco tempo, começámos a namorar, começou o Covid, começámos a namorar no fim de fevereiro, em março começou o Covid, ficámos noivos 6 meses depois, super rápido, e casámos um ano depois de ficarmos noivos. Portanto, foi assim muito rápido. E até agora está a correr bem. Às vezes as pessoas dizem, até é preciso namorar muito tempo para se conhecerem bem. Não acho, até agora. Não há fórmula, Exato. fórmula certa. E depois ficaste à espera de bebê. Fiquei à espera do bebé logo depois de casar. O meu avô ainda morreu uma semana antes de eu me casar. Portanto, depois casei. Foi assim um agridoce. Como é que foi aí? É assim, o meu avô já estava muito doente. Eu lembro-me de ir ao hospital, ele estar muito bem um dia, estava lindamente, falou com a minha avó ao telefone, falou com a minha tia, estava ótimo. No dia a seguir já não estava. No dia a seguir eu fui lá outra vez, e já não estava bem. E eu percebi que aquilo tinha sido assim as melhorias para se despedir e que voltou a piorar. E nessa altura, pronto, depois quando me disseram que tinha morrido, eu já estava à espera. Ainda assim foi duro porque não é que eu naquela altura idealizasse que fosse ao casamento e tudo mais, mas gostava que ele tivesse estado presente de alguma maneira. A minha avó na altura também estava muito doente, ainda foi, de cadeirinha de rodas, ainda muito debilitada, mas conseguiu ir à missa, que era o mais importante, e aguentaste a missa inteira, foi ótimo. Depois casei e engravidei logo da Zé Gabriel, o nosso primeiro filho, que é um bebê amoroso, muito querido, muito sensível às coisas divinas, por incrível que pareça. Era um bebê que sempre se portou bem na missa, era um bebê assim de sonho. Adorava dormir agarradinho ao terço. Na Sexta-feira Santa tenho um vídeo dele com um crucifixo e a falar para o outro crucifixo que está em cima da nossa cama, divertidíssimo, portanto era de facto muito sensível. E Sempre a sorrir. sempre, era um bem disposto. Eu acho que não, agora que eu olho para trás, claro que ele chorava, chorou, mas não me lembro assim de comia bem, dormia as noites inteiras desde que tinha nascido, era assim um bebê de sonho completamente, daqueles quase que não dá trabalho, mas era. Ali o primeiro mês e meio chorou um bocadinho, pronto, estava-se a habituar ao mundo cá fora e a partir daí foi um bebê incrível. E o que é que dizem que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe? O que é que mudou em ti quando de repente és mãe? O pós-parto, confesso que foi um bocadinho difícil, porque o parto não foi aquilo que eu imaginei, foi uma cesariana de urgência, em que eu senti que o anestesista não dava para ir ver. Não estava com paciência, eu estava nervosa, ou seja, houve um conjunto de coisas que fez com que o parto não fosse um momento bom.
mesmo. O da Margarida já foi totalmente diferente, já foi, apesar de ter sido cesariana, foi uma cesariana de que eu guardo com muito carinho, mas o do Zé Gabriel não. Ahm, e, e depois eu não estava muito iludida, achava que ele ia nascer e que eu ia olhar e sentir aquela coisa dos filmes, e de facto não senti. E ninguém me tinha falado disto, que era o bebê nasce, mas nem sempre. Claro que há o instinto de mãe, de proteção, que claro que amamos o nosso filho, mas às vezes, pelo menos no primeiro filho, custa a dar o clique. E, e ali custou-me um bocadinho. Eu estava assim meio atordoada, depois era a amamentação que também não correu especialmente bem, portanto havia ali um conjunto de coisas que me estava a fazer ficar exausta e não estar a aproveitar e a amar aquele filho como eu achava que ia ser. Depois com o tempo isso passa e o amor vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e às tantas parece que vamos rebentar de amor pelos filhos. Mas nessa fase, e que acontece mais do que nós achamos, de não existir como nós vemos nos filmes, de repente há ali assim, o amor é aquela empatia, e não, parece que é isto, afinal é isto, eu não estou a sentir o que vejo. Conseguiste verbalizar, que estavas a sentir isso com alguém? Não, porque eu pensava, não vão achar que eu sou péssima mãe, que eu não gosto do meu filho. Portanto, tinha imenso este medo. Até que um dia falei com uma amiga minha, ela disse, aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu não gosto dos meus filhos como gostava no dia em que eles nasceram. E depois uma amiga minha também me começou a dizer, minha mãe diz que só começou a sentir aquela coisa quando eu tinha não sei quantos meses. Ou seja, eu depois pensei, ok, não sou eu, o problema não sou eu. É uma coisa normal e de facto ao início assusta, porque eu pensei, mas será que vai ser sempre assim? Será que eu vou sentir sempre, será que eu não vou sentir aquela coisa de ser mãe? Até porque ser mãe era a coisa que eu mais queria naquele momento, portanto, de repente, eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Mas não, o amor cresce e rebenta. E foi crescendo e com o Zé Gabriel a saúde dele. Era um bebé que estava muitas vezes doente, mas doente, tinha otites, tinha coisas ligeiras, normais da creche. A professora dizia que ele estava mais dias em casa que os outros meninos, mas nada de... Nunca fez uma bronquiolite, nunca fez uma pneumonia, mas não fez assim coisas graves, internamentos, nem nada dessas coisas. Depois, com 10 meses, é que repentinamente apanhou um pneumococcus, que é uma bactéria relativamente comum nas creches, nos infantários, e pronto, e morreu horas depois de dar entrada no hospital, depois de ter os primeiros sintomas. Portanto, eu e o Zé íamos para os Açores e fomos. Apanhámos o avião, o Zé Gabriel estava bem, deixámo-lo em casa da minha mãe a dormir e nós depois fomos para casa porque tínhamos o voo às 4 da manhã. Então apanhámos o avião, chegámos aos Açores, eu nervosíssima, só queria falar com ele, só queria saber se estava tudo bem. Primeira viagem, a primeira vez que ele ficava, com quem fosse. Então, nervosíssimos os dois, liguei e a minha mãe disse, ele está assim meio xoxinho, não abre muito bem os olhos, parece que não quer acordar. E disse, é normal, às vezes ele demora um bocadinho mais a acordar, mas dei-lhe a papa. Minha mãe deu-lhe a papa e não acordava. Continuava com os olhos a meia haste e fizemos videochamada e eu disse, olha, se acha que não está bem, é melhor levar ao hospital para descarte de consciência. Mas nunca pensei que fosse uma coisa especialmente grave. Achei que não era normal, mas pronto, a minha mãe foi com a minha cunhada, a irmã do Zé, que vivia ao lado na altura. Foram as duas para o hospital e ligaram-me. A médica da urgência pediu para falar comigo. E eu de repente ouvia atrás uma cena de um filme, a gritarem aqueles números e nomes de remédios e tudo, e eu percebi, ok, é grave. Tentei falar com uma amiga minha que estava a fazer o internato lá, o ano comum lá na Estefânia, e ela disse, olha, ele entrou diretamente para a sala de reanimação. E ele disse, ele estava vivo, mas entrou diretamente para a sala de reanimação porque era muito grave. E agora está nos cuidados intensivos. Eu, nessa altura, virei para o Zé e disse, vamos voltar para Lisboa. E
mas só tínhamos voo à tarde, ao fim da tarde. Portanto, foram umas horas muito complicadas ali no aeroporto, porque de facto toda a gente me ligava, de repente, as pessoas já estavam a perceber o que é que estava a acontecer. Nós não, nós de alguma maneira, mas a minha mãe não conseguia falar, a minha mãe só dizia: eu não consigo falar, eu não consigo falar, eu não consigo falar, porque o meu irmão já tinha morrido exatamente da mesma maneira. Portanto, a minha mãe só dizia: está tudo a acontecer outra vez, eu não consigo falar, não me ligues. A minha sogra não sabe mentir nem disfarçar. Então não atendia ao telefone. Quem atendia ao telefone era uma tia do Zé. Então nós não conseguimos falar com ninguém que fosse 100% honesto connosco. Porque as pessoas tinham uma idade, eles não estão cá, não vão conseguir fazer nada, não vale a pena. Então diziam assim as coisas no ar. Agora estão ali a tentar fazer não sei o quê. Mas nunca conseguiram dizer exatamente o que estava a acontecer. E aí foi um momento em que eu percebi que pronto, ok, não há nada a fazer, vai morrer. E eu tive esta consciência muito rápido e muito, muito cedo. O Zé não, o Zé ainda rezava, ainda pedia, ainda estava ali a acreditar imenso que as coisas iam correr bem. Eu já não. Eu acho que o meu pior momento foi mesmo no aeroporto. Foi no aeroporto que me senti mal, que foi mesmo os momentos mais pesados. Depois, quando chegámos a Portugal, entramos no hospital e era só amigos, só família. Estava tudo lá a dar apoio aos meus sogros e à minha mãe. O meu pai, entretanto, vive na Índia, ainda não tinha chegado, estava a caminho. E pronto, portanto, vimos muita gente. Por um lado foi bom, por um lado foi, ok, é mesmo grave, se não estava aqui toda a gente. E por outro lado foi bom, porque as pessoas estavam ali a fazer companhia, estavam ali a dar colo, e estavam só ali para o que fosse preciso. Eu lembro de chegar e ver as pessoas paradas de pé, prontas para ajudar no que fosse preciso. Nós entramos, ficámos lá um bocadinho com ele ainda. E depois as pessoas foram embora. Eu estava a ficar já era madrugada, as últimas pessoas, as minhas últimas amigas foram embora perto da 1 da manhã. E pronto, e nós também estávamos-nos a preparar para passar lá à noite. E ele começa a piorar. A piorar, a piorar, a piorar, a piorar. E quando chegaram, acreditaste? Não, mais ou menos, porque a médica disse-nos logo: nós estamos a reanimá-lo desde as 2 da tarde, não vamos continuar a fazê-lo. Portanto, nós estávamos à espera que vocês chegassem, já cá estão. Portanto, agora não há mais nada que nós possamos fazer. Portanto, vão, na próxima vez que começar a entrar em paragem, nós não vamos fazer nada. Eu lembro-me que a máquina começou a apitar, eu ainda olhei para a médica disse, voltou a reforçar que não ia fazer nada. Claro que há sempre uma esperançazinha lá no fundo do coração, que nós achamos sempre que vai acontecer um milagre. Mas eu já estava muito mentalizada. Eu acho que o Zé, quando chegou e também viu tudo aquilo, também começou a perceber mais a dimensão das coisas. Mas pronto, estávamos a preparar-nos para lá dormir e começou a piorar. E nessa altura, uma enfermeira, a médica e a enfermeira vieram falar connosco, a dizer que pronto, estava mesmo no fim. E a enfermeira ainda perguntou à médica se eu podia pegar ao colo. Então esse foi dos momentos mais bonitos, foi de uma grandiosidade e de uma beleza tão grande, que foi o Zé Gabriel estava ao meu colo, estava o Zé e estava a minha mãe no quarto, e eu sempre a ver se ele ia respirando, a ver se ainda sentia ali, porque ele estava ventilado, mas a ver se a barriga mexia, e de repente eu nem dei conta, Ticas, que ele tinha morrido, porque eu estive ali imenso tempo atenta. E depois houve um momento em que pronto, só aproveitei, eu já sabia que ele ia morrer, então ofereci-o só a Nosso Senhor, e muito pouco tempo depois apareceu a médica a dizer que pronto, que o Zé Gabriel já não estava cá, e foi ótimo poder ter sido o colo do meu filho no momento em que ele passou para o outro colo, para o colo de Nossa Senhora. E sentes mesmo isso, que passou para o colo de Nossa Senhora? Sim. Acho que sim, e de facto Nossa Senhora também foi o nosso colo naquele momento. Eu acho que não só ele passou para o colo de Nossa Senhora, como levou um bocadinho nós também, e Nossa Senhora foi o nosso colo nestes momentos. E como é que é, Mafalda? Depois deste colo
e de entregares o Zé Gabriel para um colo tão grande, não é? Noutra dimensão. Depois como é que se dá o step by step? Ao início foi tudo um bocadinho mais fácil, porque de repente gerou-se uma onda de amor, de gente, pessoas a rezar, estava tudo ali. As pessoas estavam todas ali e estavam verdadeiramente. E eu sinto que todos aqueles dias a seguir, as missas, a beleza das missas, de facto nós temos alguns padres amigos que celebraram as missas e foram todas muito bonitas, o coro de amigos nossos que se juntaram e se organizaram para cantar as missas cheias, 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 de pessoas que eu nunca pensei ver. Às tantas houve uma onda de amor e de orações que eu acho que fez com que fôssemos levados ao colo durante algum tempo. Depois, claro que as pessoas começam a voltar à vida normal, mas aí os mais próximos mantiveram-se lá sempre e não nos deixaram ir demasiado abaixo, tanto que eu, especialmente, tenho uma amiga que estava a passar pelo luto do pai, no dia em que o Zé Gabriel foi para o hospital. O Zé Gabriel morreu às 2 da manhã, portanto já morreu no dia a seguir, mas no dia em que foi para o hospital e o dia todo do internamento, essa minha amiga esteve no hospital com a minha mãe e a mãe dela e fazia exatamente o ano que o pai dela tinha morrido. E nem por isso ela deixou de lá estar. E ela foi assim minha bengala, porque ela dizia-me: olha, atenção, esta altura vai ser um bocadinho mais complicada, tu vais sofrer um bocadinho mais aqui. E ela ia-me dando assim alguns conselhos e algumas coisas que eu sabia, ok, então naquela altura tenho de ir com pezinhos de lã para não me magoar, para não cair muito, para não dar uma queda muito alta. E então foi assim a minha muleta e eu lá fui indo e pronto. O Zé com uma maneira diferente de viver todo o processo, os homens sendo homens e o Zé sendo muito racional, racionalizando muitas coisas e viveu as coisas de uma maneira completamente diferente, eu acho. Choravas? Chorava, mas sem ninguém ver. E eu acho que isso foi. As pessoas. Eu sou extrovertida, sou assim meia doida. Em casa do Zé dizem que eu sou completamente doida, que eu sou assim uma família mais direitinha e de repente apareço eu. Mas pronto, portanto, as pessoas veem-me extrovertida, veem-me alegre e então acham sempre que eu estou bem. Então as pessoas não se preocupavam demasiado porque achavam que eu estava bem, porque eu estava bem disposta, porque eu estava alegre e não percebiam que se calhar por trás eu não estava assim tão bem. Chorava muito, chorava à noite, chorava até às vezes para o Zé não ouvir, não porque me quisesse fazer de forte, mas porque sentia que o meu papel enquanto mulher dele era ajudar a carregar a cruz dele. Portanto, não podia deitar ainda mais abaixo. E se eu me fosse muito abaixo, ele também iria abaixo. Portanto, eu esforcei-me sempre para manter a alegria, para equilibrar as coisas. Porque estávamos tristes, os dois sabíamos que os dois estávamos tristes. O Zé muitas vezes me ouviu chorar e muitas vezes chorámos os dois. Mas houve sempre um esforço para fazer do nosso lar um lar alegre, como sempre foi. E de repente não ser um lar triste, cinzento. Para manteres o sorriso que o Zé Gabriel sempre teve. Sim, eu lembro-me que às vezes nas missas dele, quando estava assim um bocadinho mais triste, eu olhava para o crucifixo e pensava: como é que o Zé Gabriel queria que eu olhasse para o crucifixo? Da maneira como ele olhava, que era a rir e a palrar portanto eu pensei, é assim que eu tenho de olhar. Então olhava e sorria. E houve uma coisa muito importante. Houve um terço organizado pelo colégio no dia em que o Zé Gabriel morreu. E nós fomos. E eu lembro-me que, pronto, algumas pessoas nos vieram falar e eu sorri para alguém que me veio falar. Eu sorri e depois à noite recebo uma mensagem a dizer que o meu sorriso tinha sido uma importância enorme. E eu pensei, ok, então um simples sorriso faz toda a diferença.
E eu a partir daí comecei a esforçar-me vou sorrir, não custa, vou sorrir. E ia sorrindo dia após dia para as pessoas e pensava, isto. E de facto, quando sorri uma vez, 2 vezes, 3 vezes, as coisas ficam mais fáceis. Consegue-se pôr leveza no que é pesado? Acho que sim, acho que sim. Ahm, Porque parte muito de nós a maneira como nós encaramos as coisas. Ah, e às vezes, eu acho que tudo se torna mais leve com fé, com confiantes que tu tudo o que Nosso Senhor permite que aconteça é para um bem maior, que nós não conseguimos perceber, e que eu não consigo perceber ainda, mas é confiar de olhos fechados e pensar que pronto, isto aconteceu porque tinha de acontecer, porque era o melhor. E um dia, quando eu chegar ao céu, espero perceber. Até lá, Há muito espaço para os ses. não. Eu não me permiti muitos ses. Eu queria que houvesse uma justificação, que houve a doença genética, que nós descobrimos depois, que eu sou portadora, portanto, o meu irmão à partida também teria, e o Zé Gabriel também, que, que é uma doença genética relativamente simples, é rara, mas é relativamente simples de dar a volta, que é, os bebés nascem sem baço. Portanto, não ter baço é relativamente comum, nascer sem baço é raro. Mas é fácil de contornar a questão do não ter baço. Portanto, acredito que pelo menos isto já descobrimos e eu precisava de ter esta justificação para não ter tanto medo nos próximos filhos e agora com a Margarida, ter uma justificação para não ter tanto medo, para não ser tão insegura enquanto mãe. Hum, Pronto, e Como é que é de repente, e que bom, não é? Hum, Existir uma Margarida, um bebé novo e tocaste aí para não ter tantos medos. Como é que és agora, Mafalda, enquanto mãe da Margarida, com o Zé Gabriel no céu, num colo especial? eu acho que sou igual, porque eu lembro-me do Zé me dizer muitas vezes, olha, dizia, não, temos de comprar os sensores para ver se há e o Zé dizia, mas não temos. E ele dizia muitas vezes, onde é que nós erramos com o Zé Gabriel? E eu, em lado nenhum. E ele, então pronto, vamos fazer tudo igual. E então pronto, era muito. Era isto, foi a gravidez inteira a combater as minhas ansiedades. E de facto, quando nasceu, fez o despiste todo da doença, não tinha nada, é saudável. E pensámos, pronto, então agora não vamos fazer nada diferente, vamos fazer tudo igual. Pronto, e eu sou uma mãe muito descontraída. A minha mãe, enquanto avó, é o oposto de mim. Mas eu, enquanto mãe, sou muito descontraída e não sou nada obcecada com doenças. A Margarida também não é um bebé tão doente, com tantas coisinhas, com tantas doençazinhas como era o Zé Gabriel. Portanto, também é mais fácil, também ajuda. Conseguiram desapegar-se dos medos de deixar a Margarida com alguém, de a Margarida. Ainda não a deixámos. Quer dizer, já deixámos umas horas. Nós temos mais cuidado porque ela é muito doida. Ela não para quieta, portanto não pode ficar com qualquer pessoa. O Zé Gabriel ao teu lado. Eu acho que sim, eu acho que saiu à minha mãe, especificamente. Eu acho que não temos tanta confiança para deixar quando deixámos o Zé Gabriel, que era um bebé ótimo, super fácil. Temos sempre mais atenção em quem escolhemos para ficar com ela, porque ela é doida, porque ela não é especialmente fácil. Ela no primeiro dia de escola conseguiu dar uma queda e ficou com 2 cabeças. Não sei como é que aquilo aconteceu de repente. Ficou com 2 cabeças. Tivemos de ir para o hospital com ela com uma cabeça gigante, com um galo gigante. Portanto, às tantas temos assim, normalmente fica sempre com a minha mãe também não se importa, mas também já aconteceu ficar com amigas minhas, portanto, também estou bem acompanhada nesse sentido. Me fala sempre com vontade de fazer caminho. Sim, acho que para a frente é que é caminho e a vida não para. E de facto não para a nossa e não para a dos outros. Portanto, é preciso avançar porque senão ninguém espera por nós. E temos de. Há algum desses momentos
tens a fé, tens ótimos padres que te acompanham, tiveste essa amiga, passou um ano antes também por um luto, que te foi sendo bengala, e em algum momento procuraste ajuda de um psicólogo, Sim, no meu caso eu não senti uma necessidade enorme. Houve uma altura que eu fui mais por profilaxia, a pensar: "Não vais dar para o torto, vou lá", mas, confesso que no meu caso eu não senti muita necessidade, porque eu acho que ao longo da vida fui passando por pequeninas coisas que me fizeram, sempre pensei muito e sempre resolvi as coisas na minha cabeça com alguma facilidade. Hum, e aqui foi a mesma coisa. Eu não sei também se um bocadinho a veia profissional me ajuda a pensar muito sobre as coisas e de forma séria. O Zé já não é tanto assim. O Zé racionaliza, põe na gaveta e já está. Eu não, eu ando ali de volta, até ficar tudo resolvido, até não haver nenhum se. Até estar tudo limpinho e depois aí arrumo na gaveta e avanço. Mas acho que tento não me precipitar. Eu acho que muitas vezes o problema é esse. É quando nos precipitamos a pôr as coisas na gaveta e não as resolvemos. E eu, graças a Deus, consegui fazer isso. Não foi bem sozinha, foi com a ajuda do Nosso Senhor, mas pronto, mas consegui. tempo de acabar, vamos às últimas perguntas. Qual é que foi um dos dias mais pesados na tua vida? Então, o mais pesado foi ali à altura do aeroporto nos Açores, que aí sim, quando eu ganho consciência que o Zé Gabriel ia morrer, e aí sim eu sofri bastante e foi muito pesado. Aquele ambiente, aquele sítio fechado, o aeroporto, estar numa ilha, uma sensação de não podia alugar um carro e ir para lado nenhum, estava presa mesmo, foi uma sensação de prisão. E pronto, acho que foi assim o dia mais pesado. E um dos dias mais leves? Isso foi sem dúvida o meu casamento. Foi ótimo, foi ótimo. Acho que foi literalmente mais leve, porque eu sentia-me nas nuvens, portanto. A vida tem graça. Tem muita graça e não só tem graça, como é uma graça. Portanto, temos de saber aproveitá-la e seguir ao máximo. Para a frente é que é caminho. Isso mesmo. Obrigada, Mafalda. Nada. Espero que se inspirem, porque de facto, com quem eu falei, disse-me assim: ai, Ticas, a Ticas vai ver que a Mafalda sorri, a Mafalda fala de tudo a sorrir, como o Zé Gabriel sorria, e de facto é verdade, e acho que tem que ser aqui uma inspiração, não só da forma como sorri, como também gosta de fazer sorrir os outros, no cuidado que teve com os avós, principalmente com o avô, na forma como quis sorrir no dia do casamento, com as saudades e com a falta que dias antes o avô lhe ia fazer por ter morrido, e que foi, ainda bem que foi, porque pelos vistos foi dos dias mais felizes da vida da Mafalda, do sorriso que quer dar todos os velhinhos com quem trabalha e de quem cuida. Isto, o cuidar é tão exigente quando se cuida a séria, e a Mafalda fala da mesma forma que fala aqui do Zé Gabriel e do colo, do último colo que lhe deu, entregavam um colo tão maior, com um sorriso e com uma leveza que eu acho que é aquela de quem ama. De quem ama e de quem tem muita fé, e acho que é extraordinário, é espetacular, e tem que ser uma inspiração, este colo e este amor que a Mafalda nos consegue transmitir de forma tão leve, porque de facto, eu vou acrescentar aqui uma coisa: a minha avó Zé dizia-me sempre assim: para trás de mim já burra, para a frente é quem caminha. E a Mafalda é um exemplo disto. Fiquei muito contente por esta conversa, e tenho a certeza que será inspiração para todos que nos ouvirem. Um grande beijinho. Obrigada por terem estado connosco até aqui.
para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.